No episódio anterior, Jonea, antigo conselheiro dos Orlocks, conta em seu único livro encontrado que a lava foi desde o início amiga, e que eles sabiam falar com a lava, e a mover e controlar de acordo com seus propósitos. Doneus escreveu 4 livros. No quarto e último, ele fala sobre uma gema bem misteriosa dentro do Tibia, os Talons. Ele destaca o grande poder mágico dentro desse item, e quão importante é descobrir como se utilizar essa energia para seus propósitos. agora, A exploração de Demona foi concluída com sucesso, e como resultado, descobrimos diversos fatos interessantes sobre a cidade e seus magos. Mas também várias foram as perguntas que ficaram sem respostas. E como a série se desenvolverá de forma amarrada, onde um local nos levará a outro, vamos tratar de buscar respostas a essas perguntas. Com isso, daremos seguimento às nossas investigações, reunindo todas as informações possíveis sobre os itens misteriosos que encontramos no local. E por falar em continuação da série, peço que assistam esse episódio até o final, pois no fim, irei expor uma ideia que tive para tornar a série ainda mais dinâmica e atrativa. Conto com o feedback de vocês. Mas enfim, continuando, separei apenas os itens que não têm um propósito conhecido no jogo. Vamos começar falando sobre Strange Symbol, Mindstone e Crystal End. Falarei sobre os 3 de maneira conjunta porque todos eles estão na mesma situação, sem funcionalidades comprovadas, sem teorias e sem nenhuma informação relevante. Ainda assim, acho importante repensarmos sobre eles, pois são itens bem antigos e sem uma funcionalidade descoberta. A única coisa que temos sobre eles são apenas rumores, como no caso da Mindstone. Nas antigas, muitos acreditavam que a Pedra da Mente funcionava como uma potencializadora de runas, aumentando o dano e a constância nos hits. Mas isso, é claro, não tem comprovação nenhuma. No caso do Strange Symbol, as teorias são de que ele seja combinado com algum outro item para alguma conjuração ou alteração no mapa, mas também não passam de especulações. Agora sobre a Crystal End, o pouco de informações que temos sobre ela eu já repassei no episódio anterior. Trata-se de uma das únicas Old Wands que não foram removidas do jogo. O fato mais importante sobre ela é o modo em que ela surgiu no game, onde nos primórdios ela foi jogada no Templo de Tais em um notório evento juntamente com a famosa e única Crown. Só esse fato já deveria nos fazer repensar sobre a sua utilidade. Outra curiosidade é o fato de existir um exemplar dela na sala de tesouro do poderoso Ferumbras, que inclusive também tem o seu nome citado em Demona. Todos esses 3 itens necessitam de uma investigação mais aprofundada. Acredito firmemente que por trás deles há algum propósito desconhecido. Conto com teorias e observações de vocês nos comentários. O último e mais importante item da nossa lista é o Talon. Quem assistiu aos episódios anteriores da série viu quão importante é esse item na história da construção de Demona. Essa incrível e misteriosa gema é tema de vários dos livros encontrados no local. A informação mais relevante que obtemos nesses livros é o fato de que os antigos anciões de Demona o utilizaram de alguma forma para controlar a lava. Infelizmente, não se sabe exatamente como eles faziam isso, e não há nem pistas sobre fórmulas ou combinações de itens que poderiam nos indicar como eles o faziam. Apesar de ser o item misterioso mais famoso de Demona, ele ainda carece muito de um estudo aprofundado. Talvez um caminho de estudo seja observar algum padrão entre as criaturas que o dropam, levando em consideração que antigamente ele só era dropável de Demon e Warlock, e os bosses mais famosos, como Gasbaran, Morgaroth e Oxabal. Outro meio seria buscar entender o porquê do único NPC a negociá-lo ser a Rachel, em Carnin, tendo em vista que ela não negocia nenhuma outra gema ou objeto fora do comum. A principal teoria sobre ele é exatamente sobre o que se sabe pelos livros, dele ser usado de alguma forma para abrir caminho sobre a lava. Em diversos lugares, players certamente já o jogaram na lava com a esperança de que ele abra alguma passagem, como por exemplo na quest da Spec Sword Mainland, entre outros lugares, mas até agora ninguém obteve sucesso nessa tentativa. Talvez falte algum temperinho, quem sabe? Você se lembra das possíveis menções ao Basilisk nos episódios anteriores? Então, em um andar acima do local onde ele se encontra, existe esse SQM inacessível sobre a lava. E se for possível usar o Talon de alguma maneira para se fazer um caminho sobre a lava para chegarmos até ali? E estando ali, nós conseguimos abrir um buraco que nos leve até o Basilisk. Essa é uma das teorias relacionadas a lugares a acessar com essa possível funcionalidade do Talon. E não partiu de mim, partiu do inscrito Felipe, que joga no servidor de Venebra. Felipe me ofereceu ajuda com os conteúdos da série e disse ter várias teorias sobre diversos dos locais misteriosos do Tibia. Acabou que isso me deu a ideia de criar um grupo no Zap para reunir toda essa galera que se interessa pelos mistérios. Assim o conteúdo ficará mais rico, pois haverá muito mais cabeças pensantes. Além disso, quero usar áudio de vocês mesmos em teorias sobre os locais temas dos vídeos. O que acham dessa ideia?
Vou estar deixando o link de convite do grupo do WhatsApp na descrição desse e de todos os vídeos da série. E posteriormente irei criar um servidor no Discord para que possamos nos organizar ainda mais em nossas investigações. Não gosto muito de spoilers, mas o próximo vídeo já será nesse modelo. Iremos até Khazad-dûm falar sobre o Basilisk, e Felipe irá expor sua teoria sobre. Então já clica no link aí na descrição para entrar no grupo, também deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Valeu!